Olá, turma, que é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar frações. Turma, e o que é uma fração? A fração ela vem do verbo fracionar, dividir, logo significa parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Observe que nós temos aqui uma pizza que ela foi dividida em 8 partes. Então, o número de baixo é o total de partes que foi dividida a figura. Nesse caso, foi 8. E o número de cima, o número 5, é o total de fatias que eu tenho ainda. Nesse caso, eu tenho 5 fatias. Observe que nessa fração, o número de cima ele vai ser chamado de numerador e o número de baixo vai ser o denominador. A fração ela pode ser representada em forma de 5 dividido por 8 ou simplesmente 5 oitavos em forma de fração. As frações elas podem ser classificadas em própria, quando o numerador é menor que o denominador, exemplo 5 oitavos, observe que o 5 ele é menor do que 8. Nós temos a representação aqui dessa fração geometricamente. Então, se o número de cima é menor do que o de baixo, então ela é chamada de fração própria. E nós temos a fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Exemplo 7 terços. Observe que o número de cima, o 7, é maior do que 3. E nós temos a representação aqui do lado dessa fração geometricamente. Nós temos uma figura que foi dividida em 3 partes, eu pintei toda. Depois eu fiz mais uma figura dividida em 3 partes e pintei toda, não deu 7, então fiz mais uma figura e pintei uma parte, para ser o total de partes pintadas ou coloridas, né, que é 7. Então 7 terços. Então essa é a fração imprópria. Quando a fração é aparente, quando o numerador é maior que o denominador e divisível. Exemplo, 8 quartos. Observe que o 8 ele é maior do que o 4. E o 8 é divisível por 4. 8 dividido para 4 vai dar 2, que vai dar 2 inteiras. Então, quando tem essa divisão exata, nós temos uma fração aparente. Turma, agora nós iremos ver fração de quantidade. Aqui nós temos 2 terços de 15. O número 15 ele não tem nada embaixo, nós iremos colocar o número 1 para ficar melhor de trabalhar, certo? Quando ele não tem nada, ele tem o número 1 que está oculto, porque 15 dividido por 1 é 15, certo? Então, 2 terços de, na matemática o de, sempre a gente vai substituir o de pela multiplicação. Então, vai ficar 2 terços de, que é o vezes 15 sobre 1. Multiplica, nós temos a multiplicação de fração, de cima multiplica pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 15 vai dar 30 e 3 vezes 1 é 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, 2 terços de 15, ou seja, 2 terços de 15 reais vai dar 10 reais. Outro exemplo, nós temos aqui 3 quintos de 50. Então, 3 quintos, observe que o de nós iremos substituir pelo sinal de multiplicação. E quando não tem nada embaixo aqui do 50, eu coloco o número 1. Então, é só você fazer agora a multiplicação. 3 quintos vezes 50 sobre 1. Multiplico de cima vezes o de cima e de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 50 vai dar 150 e 5 vezes 1 é 5. 150 dividido por 5 vai dar 30. Ou seja, 3 quintos de 50 é exatamente igual a 30. Vamos resolver esse problema envolvendo a quantidade de fração. No nono ano da escola Antônio Dutra de Souza, estudam 40 alunos. Desses, 5 oitavos são meninas. Quantas alunas estudam nessa série? Nós iremos calcular os 5 oitavos de 40, que aí nós iremos descobrir o total de meninas, de alunas. Então, observe que o 40 não tem nada embaixo, eu vou colocar o número 1. Observe que o de é só substituir pelo sinal de multiplicação, então vai ficar 5 oitavos de vezes 40. Eu coloco o número 1 embaixo aqui, e aí você multiplica o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. 5 vezes 40 vai dar 200 e 8 vezes 1 é 8. 200 dividido por 8 vai dar 25. Então, nessa escola, estudam nessa série 25 alunas.